Olá galera, estamos aqui em nossa terceira videoaula sobre conjuntos e nela vamos abordar mais um conjunto importante, né? Naquela lista de conjuntos universo, conjunto finito, infinito, conjunto vazio, conjunto união, conjunto interseção, a gente tem aí o conjunto diferença. Então o que vem a ser esse conjunto, né? Então vamos definir assim, ó, dados dois conjuntos A e B, definimos a diferença de A por B, aí denotada, né? Quer dizer, nesta ordem, né? Denotada por A menos B, como sendo o conjunto formado, como sendo um conjunto cujos elementos, né? Cujos elementos são todos que pertencem a A, conjunto A e não pertencem ao conjunto B. Em símbolos, temos, né, o seguinte: A menos B vai ser o conjunto X tais que o X pertence ao A e o X não pertence ao B. Tá certo? Aí a gente vai fazer alguns exemplos aqui para fixar essa ideia. Então vamos considerar que o conjunto A formado pelos elementos 1, 2, 3, o conjunto B formado pelo elemento 1 e 6, o conjunto C formado pelos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e o conjunto D formado pelos elementos 4 e 7. Então vamos pedir que se calcule o seguinte: primeiro, A menos B, segundo, B menos A, terceiro, C menos A, quarto, A menos C e, por último, A menos D. Em cada caso desse eu vou calcular e vou, além disso, fazer a representação em diagramas. Quer dizer, para a gente fixar mais a ideia. Até porque o cálculo aqui é bem simples, né? Exibir esses conjuntos é muito tranquilo, então, aí para complementar, para ficar uma coisa mais completa, a gente faz o desenho, né, de cada um. Então, A menos B, o que vem a ser este conjunto? É os elementos que estão em A e não estão em B. No caso aqui, somente o 2 e o 3, já que o 1 está nos dois. O que seria B menos A? Seria os caras que estão em B e não estão em A, no caso aqui o 6. Note uma coisa interessante, que A menos B e B menos A são diferentes. Então, quando eu defino aqui A por B, eu não posso trocar como eu posso fazer na união e na interseção, né? Que A interseção B é igual a B interseção A e A unida a B igual a B unida A. Eu não posso fazer isso. Então, você vê aqui a prova que, em um exemplo simples, já não deu a igualdade. C menos A. Neste caso, C menos A vai ser somente o 4 e o 5, uma vez que o 1, 2 e o 3 já estão lá. Então, C menos A vai ser o 4 e o 5. E aí uma coisa interessante é esse quarto item aqui, A menos C. Como A está contido em C, é natural que nenhum elemento de A não pertence a C. Tá certo? Então, a diferença aqui deu o quê? O conjunto vazio, o conjunto bem mencionado aí nas questões, né? E aqui a gente tem o caso A menos D, tudo que tem A e não tem em D. Note que deu o próprio A, né? Afinal, eles não têm elemento nenhum em comum. Então, A menos D deu o próprio A. 1, 2, 3. Vamos fazer os desenhos aqui, porque na hora das propriedades vai ficar fácil associar alguns deles às propriedades, tá certo? Então, primeiro, o B menos A, ou A menos B no caso, né? Aqui é o A, 1, 2, 3.
Aqui é o B. Então o que é B menos A? É tudo que está em A e não está em B. Certo? Segundo, o que é? Agora se eu fizer o B menos A, ao invés de A menos B, é tudo que está em B e não está em A. Então seria essa parte aqui, correspondente ao 6, né? A região compreendida aí pelo 6. Terceiro caso, C menos A. Você tem aqui o C. E dentro do C está o A. Então o C menos A vai ser toda a parte de fora aqui, né? Compreendida pelo 4 e pelo 5. Você vai ver que essa noção aqui de quando um conjunto está contido no outro, vai nos motivar a dar uma ferramenta nova, tá certo? Uma definição nova que a gente vai ter aí. A menos C, obviamente, se você pegar aqui a quarta etapa, o quarto item, então aqui 1, 2, 3, 4, 5. Aqui está o A aqui dentro de C. Como eu estou fazendo A menos C, eu não pinto ninguém. Né? Eu não pinto região alguma, afinal, o A estando contido em C, não pode haver nenhum elemento na diferença A menos C, porque eu estaria dizendo que tem um cara de A que não está em C. Isso não pode. E o quinto caso, onde os dois conjuntos não compartilham nenhum elemento em comum, A menos D é todo o A. Tá certo? Olhando para esse desenho aqui, a gente consegue imaginar algumas propriedades, quase que de cara. Entendeu? Que propriedades são essas? Né? Elas vão nos ajudar, às vezes, a calcular coisas mais diretamente. Tá certo? Então, as propriedades aqui da diferença. É o seguinte, se A, a primeira delas, se A inter B for vazio, isso quer dizer o seguinte, quer dizer, A e B, a interseção de A com B é vazia, se somente se eu tomar A menos B, e der todo A. Ou o contrário, né? Ou também se eu tomar B menos A e dar o próprio B. Note que, claro, né? Esse caso aqui corresponde bem a esse item 5 aqui, né? Corresponde a esse item 5 aqui. No segundo caso é o seguinte. Se A estiver contido em B, implica que A menos B tem que ser o quê? Vazio. Que é exatamente esse caso aqui, ó. A está contido em C. O que foi A menos C? Vazio. Não pintou-se nada, na verdade. E aí vem as propriedades como vazio, né? Vazio menos vazio igual a vazio. A menos vazio igual a A. Quer dizer, o que tem no A que não tem no vazio? Todo A, né? Vazio menos A igual a vazio. O que tem no vazio que não tem no A? Já que no vazio não tem elemento nenhum. Né? Então, a resposta aqui é vazia. Tá certo? Como eu falei, esse item 3 aqui, ó, ele motiva uma definição interessante. Imagina que eu quisesse completar A para torná-lo C. O que eu precisaria adicionar de elemento a A para que A se tornasse C? Então isso motiva uma definição interessante. Só que eu só posso usar no caso onde um conjunto está contido no outro. Tá certo? É uma diferença especial que a gente vai ver. Valem as propriedades, são praticamente as mesmas. Certo? Mas é um caso mais particular. Então aqui a gente tem o chamado conjunto complementar. A gente diz o seguinte, se A contido em B, aí a gente pode definir o complementar de A em relação a B como sendo tudo que falta em
A para ser B. Isso, na verdade, é a mesma definição de diferença. A única condição aqui que eu preciso é esta condição aqui. Ela é uma condição necessária. Sem ela, eu não posso falar de complementar. Sem ela, isso aqui não existiria. Tá certo? A gente vai até ver isso aí num item, né? Vamos pegar aqui um exemplo. Um exemplo seria o seguinte. Vamos aqui considerar A igual a 1, 2, 3. B igual a 1, 6. Né? E C igual a 1, 2, 3, 4, 5. Então, o que seria, por exemplo, o complementar? Né? Então, vamos solicitar aqui que sejam exibidos os conjuntos. O complementar de A em relação a C. 2. Complementar de A em relação a B. E 3. O complementar de B em relação a C. Então, no primeiro caso, complementar de A em relação a C. Note, existe esse complementar? Sim, porque ó, A está contido em C. Então, nesse caso, faz sentido calcular a diferença C menos A. Essa diferença C menos A, ela vai ser formada pelo elemento 4 e 5, que são os elementos que estão em C e não estão em A. Nos outros dois casos, não faz sentido calcular. Por quê? Porque, olha bem, ó, complementar de A em relação a B. Você vai notar que o A não está contido em B. Então, eu não posso completar. Então, eu digo que ele não vai existir. A gente usa esse símbolozinho aqui, esse Ezinho invertido, ele vai ser o símbolo relacionado a existe. Tipo assim, existe solução para o problema. Né? E vai ter o não existe. Ele é tipo o amigo do para todo, né? E a mesma coisa, o seguinte, o complementar de B em relação a C também não existe. Cuidado, a gente às vezes é levado a crer, tomar cuidado, porque às vezes a gente vê um conjunto muito pequeno, B e C, a gente vai logo querer calcular o complementar. A primeira coisa que você tem que ver é se não tem nenhum elemento daqui de B que não esteja em C. Se ocorrer, como é o caso do 6 aqui, você vê que não pode existir. Então, note que B não está contido em C. Então, é uma pegadinha muito comum, né? Que acontece aí na prática, tá certo? Ainda quando se fala de complementar, eu tenho um conjunto especial que a gente já falou, que ele entra fortemente aqui no complementar, que é o seguinte, que é o conjunto universo. Então, eu posso definir o complementar em relação ao universo. Certo? O que é o universo? Dentro de um estudo, de uma questão, vai ter um conjunto que é um conjunto que contém, ele abarca todos os elementos daquele estudo. Então, por exemplo, se eu estiver falando professores que ensinam no Brasil, pronto, esse é o meu conjunto universo. Então, se eu estiver falando dos professores da escola X, eles fazem parte desse universo. Se eu estiver falando dos professores da escola Y, eles também fazem parte desse universo. E tiver, inclusive, os professores que eu não considerei nas escolas X e Y, mas que são professores brasileiros, eles também fazem parte do universo. Então, o universo é esse conjuntão grande. Então, a gente pode trabalhar também com o chamado complementar em relação ao universo. Então, a definição é a mesma, né? Claro, obviamente, dado um conjunto A, ele sempre vai estar contido no universo em questão, próprio dele, né? Então, você vai ter aqui o complementar de A em relação a U vai ser U menos A. É do mesmo jeito, né? Só que aqui a gente costuma usar algumas notações. A notação é a seguinte, pode ser, são as mais comuns, né? Complementar de A em relação a U, a barra, ou o complementar de A em relação a U, um A com uma linhazinha em cima. Eu particularmente uso muito essa aqui. Tá certo? Claro que a condição aqui, essa aqui você não precisa se preocupar muito quando se fala de complementar, né? Porque assim, ele sempre vai estar dentro de um conjunto, tá certo? Maior. Então essa condição aqui ela é automaticamente satisfeita. Então,
Junto com o complementar vem algumas propriedades, né? Junto com o complementar e com o complementar em relação ao inverso vem algumas propriedades. Vou listar elas aqui. Tá certo? São elas quais? O complementar, primeira, complementar de A em relação a A, é vazio. Né? O que falta em A para ser A? Nada. Segunda, o complementar do vazio em relação ao todo é o todo. Né? O complementar do vazio em relação ao vazio é o vazio. E essencialmente essas aí são as mais comuns. Aí a gente tem duas que merecem uma atenção especial, que são as chamadas leis de Morgan. Eu vou até escrever aqui o nome do indivíduo. Né? Então, essas leis dizem o quê? Que o complementar de uma união é a interseção dos complementares das partes dessa união. As partes A e B aqui, né, dessa união. Então, você vai pegar aqui e trocar a união por interseção. Então, você calcula cada um separadamente. E aí, a quarta, ela é um pouquinho diferente dessa aqui. Quer dizer, você quer agora o complementar de uma interseção. Ela vai ser o quê? A união dos complementares. Em suma, ela troca união por interseção e passa a barra do todo para cada uma das partes. Tá certo? Essas leis aqui recebem o nome especial de leis de De Morgan. Tem esse D aí antes. Só a título de curiosidade, vamos dar uma verificada nessa lei aqui. Será que seria difícil? A gente pegaria um desenho, só verificar. Isso não é uma demonstração. A gente pegaria A unida a B, barra, e calcularia A barra, interseção B barra. O desenho mais geral que eu costumo ter quando eu considero dois conjuntos é esse aqui. Eles tendo interseção em comum. Então, se lembrando só daquele método que a gente usou, a gente vai preencher cada região aqui com um ponto. E vai calcular esse lado e verificar que é igual. Esse. Então, A unido a B barra é o quê? É o conjunto A, 1, 2, unido ao conjunto B, 2, 3. Depois eu tiro o complementar disso. Então, essa união aqui dentro vai dar 1, 2, 3. Né? É o conjunto união. Quando eu tirar o complementar, dá só o 4. Então, teoricamente, eu pintaria só a região 4. Aí a gente vem agora para o A barra interseção B barra. Então, A barra 1, 2, né, com a barra em cima, interseção 2, 3, também barrado. Aí vem, qual o complementar de 1, 2 em relação ao universo todo? O 3 e o 4. Interseção. Qual o complementar do 2 e do 3 em relação ao universo todo? O 1 e o 4. Mas a interseção desses dois conjuntos é somente o 4. Então você vê que a gente conseguiu meio que verificar. Isso não é uma prova matemática, a prova é um pouquinho mais complexa. Eu posso estar tentando fazer ela em uma outra videoaula, certo? Ela não cabe muito aqui. Mas, assim, serve como verificação. E esse método ele usa, inclusive, em algumas questões, né? Eu vou até fazer uma questão agora bem interessante. Ela é aparentemente muito difícil. Porém, quando você faz esse método aqui de preencher as regiões com o número e calcular para esses números, e depois voltar e verificar qual região é, ela se torna bem fácil. Quer ver? Então vamos aqui para uma questão interessante. Então, ó, considerando, né, um exercício aqui. Considerando os conjuntos dados, destaque a região solicitada. Então eu vou dar os conjuntos aqui nesse desenho. O desenho tem um conjunto A, um conjunto B e um conjunto C. E aqui dentro do conjunto A
tem um conjunto D. Aí eu quero que você destaque a região seguinte, correspondente a A, interseção B unido a C, barra, e tudo isso, interseção com D, barra. O que vai dar isso aí? Tá certo? A princípio, a gente usa o mesmo método, né? Então, ó, um aqui para a região correspondente ao universo, né? 2, 3 para essa região, 4 para essa, 5 para essa, 6 para essa, 7 para essa. O importante é não deixar nenhuma região de fora e nenhuma região com mais de um representante. Tá certo? Então a gente começaria aqui fazendo o seguinte, escrevendo esses conjuntos. Então aqui eu teria um parênteses aqui, o conjunto A é quem? 2, 3, 4, interseção. Aí teria outro aqui. O conjunto B é quem? 4, 5, 6, unido ao conjunto C, que é 6 e 7. E note uma coisa aqui, então eu vou passar a barra aqui depois que eu pegar essa união. E aí, depois disso tudo, eu intersecto ele com o complementar de D. Quem é D? 2. Então, o complementar de 2. Então a gente resolve dentro desse parêntese aqui, certo? E talvez até dentro desse, que ele só vai interferir lá no final, né? Ele não depende de mais ninguém, então a gente resolveria primeiro aqui e o complementar de D, né? Interseção com. Aqui, a união desses dois conjuntos é o 4, o 5, o 6 e o 7. Só que eu vou ter que tomar o complementar disso, interseção. Qual é o complementar de 2? Tudo que não tem no D. Então é o 1, o 3, o 4, o 5, o 6 e o 7. Continuando aqui, que é o complementar de 4, 5, 6, 7? 1, 2, 3. Então eu vou ter aqui o seguinte. 2, 3, 4. Interseção 1, 2, 3. E depois eu vou fazer a interseção desse conjunto com o conjunto 1, 3, 4, 5, 6, 7. Certo? Então, aqui o que acontece? A interseção desses dois conjuntos é aqui, somente o 2 e o 3. Né? Então eu vou pegar aqui o 2, 3, interseção quem? Ele já não está aqui embaixo, né? Ah, não. Está muito embolado. 2, 3. Interseção com quem? Com 1, 3, 4, 5, 6, 7. Então essa interseção aqui vai dar somente o elemento 3. Então eu destacaria somente esta região aqui, ó. Compreendida pelos elementos que só estão em A e não estão nem em B, nem em D. Somente o 3, certo? Aí repasse aí, pode ser que tenha algum vacilo aí, esqueci de alguém, mas o método essencialmente é esse. A gente repetiu ele pelo menos 3 vezes até essa terceira videoaula, né? Então repasse aí, faça os exercícios, tá certo? Os exemplos que foram dados, né? Eu vou estar incluindo aí nas videoaulas aí exercícios que vem logo após cada videoaula. E aí pratique. Porque, assim, são uma quantidade de exercícios muito grande, quer dizer, são particularidades que você precisa ter aí na sua maleta de ferramentas, né, matemáticas. Então, com isso aí a gente fecha o assunto teórico de conjuntos, né? Agora a gente vai estar entrando em conjuntos numéricos e posteriormente entrando em função. Né? Então repasse aí, porque o assunto conjuntos é muito importante, certo? Muito obrigado. E é só isso aí.